O Elon Musk, dono do X, voltou a protestar no domingo 30 contra decisões do ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal. Ao compartilhar uma publicação da Divisão de Assuntos Governamentais da plataforma, Musk afirmou que a lei está violando a lei. A nota do X cita a decisão de Moraes sobre postagens a respeito de acusações feitas pela ex-mulher de Arthur Lira contra o presidente da Câmara. Eu vou ler um trecho aqui do texto, abre aspas. De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou, por sua própria autoridade, que o X excluísse publicações que criticavam um político brasileiro e deu ao X um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo, sob multa diária de R$100 mil, 18 mil dólares. O X cumpriu de boa fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. Em resposta, Moraes multou o X, não em R$100 mil, como sua ordem original havia previsto, mas em R$700 mil, 126 mil dólares. O X cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão no Brasil e pagar a multa de R$100 mil, enquanto aguarda recurso para o plenário do STF. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$700 mil, ex post facto, e em contradição com sua própria ordem anterior, representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Fecho aspas. Aliás, houve uma discussão a respeito do valor dessa multa. Aí o X, por meio do Elon Musk, está tomando uma postura pública, mas os seus advogados também estão argumentando que fizeram ali o depósito necessário em poucas horas. Já há uma discussão antiga sobre esse prazo para a remoção de contas. As plataformas muitas vezes alegam que recebem uma ordem judicial, não dá tempo de cumprir tão rapidamente, logo em seguida já vem a multa e você já tem que amealhar o dinheiro para pagar essa multa. Tudo muito rápido e o Musk está reclamando aí dessa decisão. Ela vem, Duda, no âmbito daquele contexto, a gente tratou disso no Papo Antagonista, está disponível aqui todo o nosso histórico no canal de O Antagonista no YouTube, o contexto da censura feita pelo Moraes. Há uma matéria da Folha de São Paulo sobre as declarações da ex-mulher do Arthur Lira em relação à violência doméstica. Era esse o assunto, a gente não tem como fugir ao assunto que estava sendo tratado numa matéria censurada pelo ministro do STF e horas depois de uma repercussão negativa, inclusive nossa, descensurada. E nós comentamos aqui, é como se ele atirasse primeiro para perguntar depois, atirasse no sentido de tomar uma decisão grave, gravosa, para depois ver, pegou mal essa aqui, então vou descensurar. Lembrando que a primeira censura determinada pelo Moraes nessa série que vem sendo criticada em vários veículos, por diversas autoridades do Brasil e do exterior, foi em relação à revista Cruzoé, lançamento semanal do portal O Antagonista. Quando a Cruzoé, em 2019, revelou o codinome do ministro Dias Toffoli do STF como amigo do meu pai, na empreiteira Odebrecht, o Moraes mandou censurar e seu então colega Celso de Mello emitiu uma nota contra qualquer tipo de censura que o constrangeu a descensurar. Agora ele fez isso de novo e aí está querendo que seja removido do X todo tipo de conteúdo que contenha críticas a Arthur Lira em razão da declaração que a ex-mulher de fato deu. O Lira acabou sendo inocentado num processo específico que também pode ser motivo de crítica. Agora, não dá para apagar a história dos fatos. Então, um problema aí parece que vai se somando a outro. Felipe, o que a gente vê nessa história é que a nossa Suprema Corte, Alexandre de Moraes, eles continuam a todo vapor mandando essas ordens para as empresas de redes sociais no Brasil, ordenando a derrubada de perfis, o que é censura, né? Você impede uma pessoa de continuar se manifestando, de continuar dando as suas opiniões. Isso a gente viu muito claramente quando saíram aqueles arquivos que ficaram conhecidos como os Twitter Files, né? Que eram os advogados internos, trocados os e-mails internos dos advogados do Twitter, comentando as decisões do TSE e do STF no Brasil, e era isso, toda hora vinha a ordem, cancela, suspende essa conta, e com ameaças de multas, né, o tempo inteiro. Olha, se não tirar em 24 horas, se não tirar, vai ter que pagar não sei quantos mil.
O que eu acho que é interessante, que está acontecendo agora, é que as outras empresas de redes sociais se submetem e não querem problema e vão lá e atendem a ordem do Moraes. Mas o X, pelo que a gente está vendo, eles estão se manifestando. Então a gente começa a tomar conhecimento do que está acontecendo. E aí tem essa coisa interessante que o X está apontando um erro, né, no despacho do Moraes, porque ele falou a multa vai ser de 100 mil e depois a multa é 100 mil para cada post. Então entra em contradição com a própria ordem dele, né? E o que o Elon Musk vai comentar depois é que a lei está violando a própria lei, né? Quer dizer, você dá uma ordem, um despacho, esses despachos do Moraes muitas vezes nem citam lei nenhuma, não cita a Constituição, às vezes cita ele próprio, mas aí em seguida a ordem que ele próprio dá também contradiz a própria ordem que ele tinha acabado de dar, né? Então é uma contradição absurda atrás do outro aí. Pois vejam que esse programa vai vigiar as autoridades da República naquilo que elas fazem, que não corresponde aos pressupostos de uma democracia, por mais que elas posem e se autoproclamem defensoras da democracia. Quer dizer, o autoritarismo está muitas vezes em querer impedir o exercício regular da imprensa, em tentar intimidar jornalistas, em censurar matérias, em censurar conteúdos e até contas de indivíduos em rede social sem a configuração, a explanação e a transparência sobre a tipificação penal em que teriam incorrido. A gente vê esses processos sigilosos no âmbito dos quais decisões gravosas são tomadas e muitas vezes sem o devido esclarecimento à parte. Desde que Dias Toffoli, como presidente do STF, abriu de ofício o inquérito das fake news e passou a relatoria para Alexandre de Moraes sem sorteio, que isso vem acontecendo em 3 inquéritos considerados muitas vezes como monstrengos, porque não tem um objeto definido, não tem um prazo determinado e vai sendo prorrogado conforme a conveniência do relator Moraes. São os outros 2, o inquérito dos atos antidemocráticos e o seu desdobramento, o inquérito das milícias digitais. Quer dizer, teve inquéritos que foram abertos no STF, outros que houve pedido da Procuradoria-Geral da República, mas mesmo no caso de inquérito aberto a pedido da PGR, houve uma série de decisões problemáticas, para se dizer o mínimo, tomadas pelo Moraes. Então, a liberdade de expressão, de crítica e de imprensa, ela tem que vigorar. Nós não compactuamos com delinquência virtual, com uma rede de extremistas à direita ou à esquerda que atacam autoridades públicas com ameaças, etc. Agora, mesmo no caso em que se configura a ameaça, é preciso se esclarecer, é preciso se dar transparência ao conteúdo da ameaça e expor a gravidade de que aquilo permaneça no ar. Eventualmente você pode argumentar que aquilo pode gerar um crime, que é uma incitação e aquilo precisa ser retirado, pois que se argumente com transparência. Mas nem isso há. Às vezes a gente tem que noticiar decisões de censura baseadas em alegações sem que o conteúdo esteja exposto. Então a gente, teria havido uma ameaça, porque a gente não sabe, não pode verificar por conta própria, de forma independente, se houve ou não. Então ainda é um debate permanente no ambiente cultural brasileiro, esse da liberdade nas redes sociais. E as redes sociais, elas geram desconforto das autoridades públicas, porque sobre elas não existe o mesmo mecanismo de controle indireto que existe em determinados veículos, que existe em outras formas de expressão. Então eles estão tentando empurrar projeto atrás de projeto, seja pelo governo, seja pelo STF, para tentar de alguma forma patrulhar os cidadãos brasileiros. E a gente precisa separar e analisar caso a caso, como a gente faz aqui, com a transparência faltante ao STF.